TV Univates. Para você, para o nosso Vale. No ar o Tá em Jogo versão 2014. E hoje a gente fala de Campeonato Gaúcho, de futsal e de futebol. Bom, Lajadense tropeçou, não venceu o Brasil de Pelotas. Já a LAF está se preparando porque vem aí início de campeonato contra a Cachoeira Futsal em casa. A gente fala sobre isso com atletas dirigentes. Em 30 segundos antes, tem o conhecido Zidane chinês, segundo o nosso cinegrafista mais youtube.com, Felipe Stefani. Ele encontrou esse lance que, aliás, talvez tu já tenha visto, mas que ele volta para a tela, até porque esse é o legítimo cabeça dura. Em 30 segundos, tá no ar, Tá em Jogo. Tá no ar o Tá em Jogo pelo canal 15 da NET Lajeado e também pelo univates.br/TV. Não te esquece que tuas formas de interatividade conosco é pelo facebook.com/TV Univates ou então no Twitter, lá no @Tá em Jogo. Na câmera aberta tu já começa a ver os convidados dessa noite, até porque, como eu falei no início do programa, a gente vai estar falando de Alaf e de Lajadense. Para quem foi no Estádio Alvo Azul, viu a derrota do Lajadense, minutos finais do jogo, para o Brasil de Pelotas, depois de uma falta. Daqui a pouco tem matéria completa da nossa equipe. Marcos Ruschel e a Fernanda Scherer estiveram no Estádio Alvo Azul. E a gente vai estar falando também da preparação da LAF, que, aliás, esse ano, uma das caras novas, é por ele que eu vou começar apresentando aqui os colegas dessa noite. Piolho, o cara que já deu muita coceira para a LAF, dessa vez está defendendo o time de Lajeado. Seja bem-vindo, Piolho, Tá em Jogo. Hoje também para rever aquela matéria quando a BGF, quando estava jogando por lá, acabou derrotando a LAF aí do Marcelo Giba, acabou eliminando eles do campeonato. Dessa vez tu tá aí para ajudar a LAF. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Eu que fico agradecido pelo convite, como todos. Infelizmente foi da equipe adversária em 2012, mas esse ano, vestindo as cores da LAF, procuro fazer o máximo, né, junto com meus companheiros, procurar manter a sequência, né, que é de conquistas, que a LAF teve um ano excelente ano passado, né. Pois é, aliás, o Piolho que foi artilheiro daquele ano da competição, né? Isso, 2012 sim. Foram quantos gols, Piolho? 28. Repetir essa fórmula aí, quem sabe? Se Deus quiser, né? Trabalhar para isso. Bom, além do Piolho, essa noite, daqui a pouco eu vou apresentar. Na verdade, eu vou deixar o Marcelo Giba por último, porque ele já é quase sócio também do programa. Matheus, seja bem-vindo. Atleta do Lajadense, até porque falar de vitória é fácil, falar de derrota talvez é um pouco mais complicado, mas futebol é assim. O que aconteceu, Matheus? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, estreando aí no programa. Minutos finais, depois de uma falta que, aliás, eu vou te perguntar de início. Foi falta ou não foi? Bom, primeiramente, fico agradecido pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. E futebol, realmente, a gente sabe que é os resultados que influenciam em todas as coisas demais, né? Mas eu acredito que ontem, mais uma vez, a gente levou um gol no final. Acredito que não tenha sido falta, mas são coisas do futebol. Graças a Deus por estarmos ainda no G4, né? E depender só da gente ainda para a classificação. E é nisso que eu estou crendo, é nisso que eu estou buscando força e concentração nesses dois últimos jogos. Até porque, além do Matheus, hoje a gente tem Luiz Fernando representando a direção aí do Lajadense, para justamente estar falando, né, Luiz, dessa derrota, mas também já está vendo como é que vão ser as últimas duas rodadas do Campeonato Gaúcho, porque, como o Matheus falou, ainda dá para buscar uma classificação. Passou muito perto ela, né? Na verdade, o Lajadense perdeu a chance de já estar classificado. Mas ainda dá para acontecer isso, né? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Luiz. Agradeço o convite e boa noite a todos. Infelizmente, né, ou felizmente, como quiserem entender, a gente teve a oportunidade de já
ter classificado e não conseguimos, mas felizmente tem a possibilidade de ir a Caxias, enfrentar um adversário difícil que é o Juventude e buscar a classificação. A gente teve uma conversa longa hoje com todos os atletas e agrupamos e reforçamos a ideia que a gente precisa buscar um resultado positivo em Caxias e trazer para cá, para Lajeado, contra o Inter, definir a classificação. Nós estamos confiantes, até porque a gente sabe da qualidade que tem o grupo, tanto individual quanto coletiva, e aguardar, concentrar, como o Matheus aqui falou, para chegar lá em Caxias quarta-feira e fazer um grande jogo. Pois é, porque tem Juventude no Alfredo Jaconi e depois tem Internacional no estádio Alviazul. Obviamente que jogar com o Internacional é difícil, jogar com Juventude também é difícil, mas se a gente for ver aí os números, o Juventude não é a sensação do campeonato. Então, na verdade, passar uma vitória pelo Alfredo Jaconi também não é uma missão impossível, né? A campanha do Juventude, claro que é uma equipe difícil de enfrentar em qualquer situação, e no Jaconi ainda se torna mais difícil, mas o campeonato esse ano está muito equilibrado. Eu vou colocar como exemplo nossos jogos em casa, onde o Aimoré veio aqui e conseguiu uma vitória dentro do nosso estádio, então a gente sabe que pode ir a Caxias e também conseguir um resultado importante, que é a vitória. E aí frente ao Inter, um jogo especial, que todos gostam de jogar, e poder buscar a classificação, que seria um prêmio a todo o trabalho realizado e também ao comprometimento que existe dentro do plantel. E eu espero que isso possa acontecer ainda, para contemplar esse grande trabalho que a direção e o esforço vem sendo feito durante todo esse ano. Bom, daqui a pouco tem a matéria, como eu já prometi aí, do Brasil contra o Lajadense, jogo que foi 1-0 para o Chavante, gol de cabeça lá nos minutos finais. Daqui a pouco a gente vai estar vendo isso, mas antes, agora sim, comentar ele, Marcelo Giba, seja bem-vindo a mais Tá em Jogo, cara. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Pois é, e aí tem estreia já sábado, e é uma estreia que na verdade o time se montou e teve pouco tempo, dá para se dizer, para conseguir realmente estar na ponta dos cascos para essa estreia. Vocês, inclusive, tanto a LAF como as outras equipes de futsal que jogam a Série Ouro pediram o adiamento do início da rodada, conseguiram, era já para ter começado nesse sábado, o que foi bom, acredito, para a LAF também, porque deu mais tempo para treinar, mas agora vem Cachoeira Futsal e o resultado positivo, obviamente, vocês querem, né? Com certeza, acho que é sempre bom estrearmos com vitória, né? Como você falou, não vamos estar prontos, estamos um pouco longe do ideal, onde queremos chegar tanto tecnicamente, individualmente, como em grupo. Só que a equipe está preparada, está concentrada e está trabalhando para essa estreia. E sabemos que esses pontos mais para frente podem fazer falta, então todos os pontos que podemos conquistar dentro de casa vão ser brigados. Como te falei antes, a equipe de repente não vai estar no auge do entrosamento, taticamente, tecnicamente, mas vai buscar com todas as forças estrear bem no campeonato. Bom, vamos dar uma olhadinha aí, ver como é que foi então esse jogo entre Lajadense e Brasil de Pelotas, que aliás, dá para te dizer que foi um jogo parelho. Foi aquela cabeçada lá nos 40 e poucos minutos que deu a vitória para o Brasil, porque até então chance mais ou menos para os dois lados. Dá uma olhada, a matéria de Marcos Ruschel, daqui a pouco a gente volta com os convidados. Na tarde deste domingo, Lajadense encarou a equipe do Brasil de Pelotas no estádio Alviazul. Jogo importante para a equipe de Lajeado, que precisava somar 3 pontos para poder continuar sonhando com a classificação para as quartas de final do Gauchão. Em um jogo tecnicamente ruim, poucas foram as tentativas reais de chute a gol. A primeira chance mais clara do Lajadense foi aos 12 minutos, quando Cleverson avançou pela direita, cruzou e Eber não conseguiu completar. Aos 18, Marabá escapou da marcação e arriscou o chute. A resposta do Brasil veio aos 27 minutos. E aos 43 minutos do segundo tempo, falta marcada para o Brasil de Pelotas. E na cobrança, gol do Ricardo Schneider. Essa é a 6ª partida que o Alviazul sofre um gol depois dos 40 minutos. E este foi o único gol da partida, que terminou em Lajadense 0, Brasil de Pelotas 1. Todo jogo do Gauchão é muito difícil, ainda mais contra uma equipe forte, que é a equipe do Lajadense, brigando como a nossa equipe pela uma classificação, né? Então eu sabia que ia ser um jogo muito difícil e foi. Nós lutamos até o final, fomos muito felizes aí com um gol no final aí, mas eu acho que a equipe taticamente marcou forte, fizemos uma marcação, aquilo que a gente sempre faz, que o professor Rogério pede, então acho que a equipe toda está de parabéns, todos os jogadores que entraram se empenharam muito para que a gente pudesse conseguir um resultado positivo e conseguir a nossa classificação de vez. Agora a gente vai, nesses 2 últimos jogos, e a gente vai poder buscar outros objetivos que nos interessam na competição. Agora é tentar buscar fora de casa, a gente sabe que é difícil. O Brasil
fez um bom jogo, jogou como a gente sabia, tem um padrão definido e acabou matando o jogo na parte mais forte deles. E cabe a nós rever, já que a gente já perdeu aí ou empatou, acho que é o 6º jogo depois dos 40, é ter atenção, rever os nossos conceitos, tentar ajustar e ir para Caxias buscar um resultado positivo. Tem que estar focado até o final, porque nós somos pagos, somos profissionais para defender o Lajadense até o final. Eu tenho certeza que não vai faltar empenho de todos para que a gente possa ir a Caxias buscar um resultado positivo. O resultado garantiu o Chavante na próxima fase. Por outro lado, o Lajadense se complicou na busca pela classificação. O próximo jogo do Alviazul será na quarta-feira contra o Juventude, às 7h30 da noite no Alfredo Jaconi, e no domingo, às 4h recebe em casa o Internacional. Tá aí, gol do Ricardo Schneider. Teve falha de marcação ali, Matheus? Foi desatenção? O que aconteceu ali naquele gol? Bobeira, apagão? Uma falha coletiva mesmo, né? Às vezes por uma desatenção ali. Mas bola parada, pela marcação que a gente faz, geralmente quando há uma falha, é uma falha coletiva, né? Mas mérito deles também que o batedor teve uma bela cobrança, né? Mas agora passou, vamos pensar pra frente agora. Pois é, até porque passou o Brasil de Pelotas, como o Luiz estava falando, vem um Juventude, um time que tem tradição no futebol, e se a gente for analisar esse Campeonato Gaúcho, ele está sendo, na verdade, um campeonato muito equilibrado de um lado, e da outra chave a gente tem times que dispararam na pontuação. Dá para se dizer que isso é mérito do quê? Vocês têm uma ideia do que possa ser isso? Um grupo tem uma pontuação muito menor que a do outro, só que também está todo mundo embolado, né? Eu sou opinião do Matheus, eu acho muito relativo, até porque a gente perdeu pontos importantes em casa que acabaram nos colocando nessa situação aí de a gente estar brigando pela classificação quando já poderíamos ter já classificado. O Aimoré há poucos dias estava brigando para não cair e hoje briga para a classificação. Tem um equilíbrio muito grande, o Juventude estava até a outra rodada com 13 pontos, então está aberto ainda, deixando o Brasil, que é uma equipe que tem um padrão definido, que joga 2 anos junto. Essa equipe, sim, ela é constante, vem comprovando na competição isso. As demais, tirando o dupla Grenal, acho que brigam parelho e vai ser assim até a última rodada. Há um equilíbrio em geral, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Evidentemente que uma questão que está marcando aí essas últimas rodadas do Campeonato Gaúcho é a questão de que aconteceu com o árbitro Márcio Chagas, né? E que na realidade que ninguém gostaria de estar falando sobre isso, a questão do racismo dentro do futebol. E aí já houveram manifestações nessa última rodada justamente para tentar mostrar solidariedade não só ao Chagas, mas também a todo mundo que está sofrendo com isso, como Arô, Catinga, enfim. Obviamente a gente teria que estar falando sobre isso nesse programa, e é o que não deveria estar acontecendo, tá todo mundo falando que é ano de Copa do Mundo, mas no Rio Grande do Sul ainda mais, né? A gente gosta tanto de futebol, fala tanto de times que são parelhos, de jogadores que são parelhos. A gente teve agora há pouco tempo aí um jogador da China, né, Luiz, jogando no Lajadense. É todo mundo tão igual dentro das 4 linhas e fora dela. Então, na verdade, a gente não deveria nem estar falando sobre isso, mas infelizmente foi o que aconteceu, que tenho certeza que o Lajadense também é solidário ao árbitro, né? Infelizmente acontece, a gente sabe que existe, né? E a gente convive nesse meio e sabe que o futebol ele proporciona isso. Tem várias etnias ali dentro e no nosso ambiente, eu nunca vi aqui, há um respeito. Eu convivi muitas vezes com essas diferenças e sempre respeitei, vou respeitar até porque acho que somos todos iguais, temos os mesmos direitos. Mas infelizmente aconteceu esse fato que vai ser cobrado, está dando uma repercussão aí mundial, né? E eu acho que o esportivo vai perder com isso. Mas perde muito mais o futebol e o Rio Grande do Sul por dar esse mau exemplo. E até porque o Márcio é um grande árbitro, né? Foi o melhor árbitro do ano passado. E não justifica ele ter errado ou acertado cometer esse tipo de atitude. Então é lamentável e a gente deve combater, como está sendo feito. E parabenizar o Márcio por ter a atitude de ter colocado isso na imprensa, né? Para poder também ajudar os demais que não são tão famosos quanto ele, né? Não tem uma função pública e que sofrem com isso diariamente. Tenho certeza que tem vários casos aí em todo o Brasil. E ninguém gostaria também de ter um campeonato gaúcho vencido no tapetão, né? Com tantos pontos sendo perdidos por uma equipe, por outra. Teve o Passo Fundo com outro problema que perdeu pontos, que estava super bem no campeonato, agora está rebaixado. Talvez o Esportivo possa vir a perder pontos. Ninguém gostaria disso, então todo mundo vamos abrir o olho, vamos respeitar, até porque o futebol se vence dentro das 4 linhas. Mais um lance que Felipe Stefani, youtube.com, selecionou para ti. Dá uma olhada
num chute que deu beleza jogando basquete em 30 segundos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Tá em Jogo. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, para falar de imediato sobre a LAF, a equipe de futsal da cidade que está se preparando, até porque ano passado, a primeira fase do estadual, Campeonato Gaúcho de Futsal, como foi dado o nome para o campeonato, os guris levaram, e depois teve o Super Gauchão, né? E aí acabaram que a LAF não foi tão bem assim. O que dá para dizer que foi esse time tão inconstante, da primeira para a segunda fase, Marcelo Giba, tu que estava no grupo? Dá para... Se tem hoje uma noção, analisando justamente a questão de pontos, time, o que aconteceu? Na verdade, assim, internamente a gente sabia que a equipe vinha mostrando o mesmo futsal do primeiro semestre. Fazíamos boas partidas e muitas vezes acabavam com resultados negativos. É o que a gente estava conversando até no futebol, que muitas vezes o resultado não é o que aconteceu realmente na partida. A equipe fez bons jogos, mas eu acho que pecamos muito nas finalizações no segundo semestre, onde foi acabando acontecendo os resultados negativos. A equipe criava muito e não concluía em gol como concluía no primeiro semestre. E que nos trouxe o título foi o que acabou sendo nosso vilão no segundo semestre, e a equipe não conseguiu marcar tantos gols como no primeiro semestre. Em 2012, tu já estava na LAF? Não, estava no Paraná. Então, na verdade, tu não chegou a enfrentar contra o Piolho? Ah, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aí na matéria, como é que foi justamente... Foi um momento importante da LAF. A LAF estava praticamente classificada pela primeira vez, se eu não me engano, uma semifinal de estadual. O jogo era lá em Bento Gonçalves. Aqui foi uma vitória, foi um empate, né? Foi uma vitória da LAF. 3-1 para a LAF. E daí, se tivesse uma vitória lá da BGF, ainda teria uma prorrogação, né? E aí foi o que acabou acontecendo. O Piolho aqui estava do lado deles. Enfim, dá uma olhada o que aconteceu lá. O que eu posso te adiantar é que foi o Piolho e um tal de irmão dele. Dá uma olhadinha. O diazinho para ser esquecido pela LAF. O momento. Hora de chegar a uma semifinal inédita para Lajeado no Gauchão. Mas foram encarar logo em Bento Gonçalves um baixinho chamado Piolho. Um baixinho goleador. Um baixinho que tem um brother. Os mano, pô, as mina, pá. Os mano, pô. Piolho e Maninho. O diazinho pra ser esquecido. Bom, rolou a criança. E no iniciozinho da partida, a jogada individual. Presentão pro Maninho e quase 1-0. A LAF respondeu na pancada de Gilson Júnior. Mas o quase de Bento não demorou muito. 14 para encerrar a primeira etapa. Bola na frente do Carlão, no bate e rebate, a querida sobrou pro Maninho. E aí? Mano, pô, as mina, pá. Os mano, pô, as mina, pá. Os mano, pô, as mina. E continuou a saga, apelidado Mano. 2-0 Bento. Não bastasse o... Entrou em ação o tal Piolho, artilheiro. E com o artilheiro não dá pra dar espaço. O Anaro deu e o Piolho guardou. Minutos depois o Anaro saiu pra caçar o Piolho. O Piolho, mas que coisa, o cara tava impossível. Que golaço. Quando tem Piolho a gente coça. Quando tem Piolho a gente coça. No segundo tempo, a LAF voltou a fim de jogo. Chute de longe, Alemão rebateu, Biel não alcançou e Maurício mandou pro fundo da rede. Só que de tanto tentar, no contragolpe, Carlão embalou. E só de colocada no cantinho. Mais um para BGF e goleado Pedro Gonçalves. Perto do fim do segundo tempo, bola sobrou para o Maurício, que emendou e deu no travessão. A LAF não desistiu e no 2-1 de Duda com Biel, o segundo da LAF. Mas a BGF estava se coçando por mais um. Opa, falei a palavra coçando.
Pois é, de novo ele, Piolho e o 6-2 no tempo normal pro time da Serra. Com o resultado, prorrogação. Aí a LAF precisava da vitória e se atirou pro ataque. Mas adivinha quem tava a fim de causar coceira na LAF? O bendito Piolho. Que é isso? Mais um golaço em Bento Gonçalves. 1-0 BGF na prorrogação. Tiro livre, a LAF podia descontar e Ramon na batida e Alemão na defesa. No desespero, o goleiro Linha, Matheus tentou o chute, deu rebote, Wilson de longe, aproveitou o Mumuzinho. 2-0 BGF. Depois, numa lateral, Biel rolou pro Ramon, que viajou na maionese, e Soelton, com esse belo nome, mandou pro fundo da rede e mandou fechar a conta. Final de jogo. BGF numa coceira braba na prorrogação 3, a LAF 0 e a eliminação no Gauchão. Campeonato Gaúcho de 2012 de futsal, quando o Piolho... Olha, esse jogo aí tu arrebentou aí, meu. Que beleza, como é que foi essa vitória? Depois acho que do quarto gol ali, tu já tava numa marra que eu vou te contar um troço, né, tia? Na verdade, cara, eu nem vim jogar aqui porque eu tava machucado, né? E aconteceu deles me liberar. Eu não treinei a semana toda do jogo aqui, que eu não vim, não treinei a semana toda do jogo lá. Eu simplesmente fui pro jogo e eu tava com vontade de jogar e tanto que eu nem comecei jogando, eu tava na expectativa de jogar, mas ao mesmo tempo com medo por causa da lesão. Então foi um fato diferente para mim. Eu esqueci a lesão e consegui jogar. Foi difícil no começo, o resultado não diz que foi o jogo, a gente sabe que foi difícil, a LAF brigou até o fim do tempo normal, porque sabia que levar uma prorrogação seria difícil, quadra pequena, a gente sabe que nivela por baixo o jogo, então eles teriam que entrar com o goleiro linha logo no começo, né, e o Giba esperou um pouco, e o gol ali na prorrogação desmotivou um pouco o time deles, foi logo no início o gol, e aí eles teriam que vencer na prorrogação. Isso ajudou bastante a nossa equipe, que sabia aproveitar muito bem o tamanho, o fator casa, o tamanho da quadra, tanto que a gente ficou muitos jogos invictos, acho que os 6, 7 primeiros jogos do Gauchão de 2012 a gente ganhou de todos, então, como a gente disse, né, tem que trabalhar buscando sempre a vitória, né, esse ano pela LAF, o meu objetivo é o mesmo, sempre buscando a vitória. Ano passado também contra a LAF, a gente eliminou a LAF, acho que foi nas quartas de final. Mas aí tu tá jogando pela CBF. Isso, pela CBF. Mas isso provando que a LAF sempre chega entre os quartos, né? Isso é importante, chegar, a gente tem as imagens aí de novo da partida, e aí a minha pergunta é pro Matheus e pro Luiz, porque vocês viram ali a velocidade e os gols rápidos que é o futsal. A gente já estava comentando antes, o Matheus inclusive estava falando aí que já teve umas experiências aí jogando futsal também, né, Matheus? Mas por que o jogador de futsal, quando vai pro campo, não dá tão certo assim? Tem alguma explicação lógica, assim, além da questão da dimensão da quadra? Porque velocidade ele não vai deixar de ter no campo, né? Se tu botar o Piolho hoje pra jogar no Lajadense. Eu tô contente com os meus primeiro, né, cara? Valorizar os que eu tenho lá, né? Mas ele deve ter as qualidades dele. Eu acho que muda muito as dimensões do campo. Eu acho que o futebol é mais longo, precisa mais de força física, talvez. E até porque o salão, acho que pelo que eu vejo, é uma explosão maior. O Piolho deve ter essa característica, essa velocidade, essa explosão que ele tem no espaço curto. E acho que a grande diferença é essa, as dimensões. Porque a gente tem grandes ídolos aí do futsal que tentaram futebol de campo e não rolou, né? A gente tem aí... Até pegando o gancho dele também, um dos principais motivos, a gente que joga sabe, quando eu vou até brincar aí no futebol de campo, até no futebol 7, que é os fundamentos, né? O agora tu já tá contando história também, o domínio de bola é diferente, bater a gente na bola é diferente, entrar, como se diz no futsal, pisando na bola, né? Já ir de encontro ela e entrar aí no campo, tu tem que dominar ela do lado do pé, o fundamento prejudica muita gente pra poder estar jogando futebol de campo também, né? Pois é, Manuel Tobias, Falcão, entre tantos outros aí não deram certo, né? Michue também foi outro cara que acabou não sendo que era tão esperado, tá
Era o jogador do Pelotas, não sei se então, ainda. Aí tem uma mágoa no coração aí. Não, o Mitchell tá lá. Tá ajudando. É, o Mas Mitchell é um dos que foi mais longe. É, O é Manuel verdade, Tobias o cara parou que logo, o acabou- Falcão parou logo. Então ele continuou ainda, né? acabou Pararam tendo ele, uma né? boa temporada agora na Recopa Gaúcha, né? O Mitchell acabou conquistando o título ainda com o Pelotas, mas também não é um cara constante, estava no banco de reservas, por exemplo, do time. Na verdade, misturar os dois esportes que são tão parecidos ao mesmo tempo tem suas diferenças grandes. Aí eu pergunto pra ti, Pior, se tu vai conseguir fazer essa coceira danada aí agora contra a Cachoeira, né? Eu não sei se eu posso jogar ainda, não tô liberado, né? Ah, bom. Pela confusão do ano passado. São 3 jogos, eu tô tentando reverter em interesse social, que é a cesta básica. Até agora não tive nenhuma resposta da federação, ainda aguardo eles. Tem até essa semana para decidirem, né, o que vai acontecer. Baixinho invocado, Com né? todo Mas era esse isso que tamanho, eu tava se metendo em pensando, confusão, né? É complicado. Então estou esperando, né? Eu acho que, pelo que eu andei telefonando lá pro César Cabral, e ele me disse que dava para transferir em cesta básica, né? Até porque a expulsão foi ano passado. Então, estou esperando, estou aguardando o e-mail da federação ainda, né? Justamente com relação a essa questão de não poder jogar, Mikael, por exemplo, não vai ter chance de jogar esse campeonato mais, Luiz? Amanhã a gente tem uma reunião em Porto Alegre a respeito disso, mas é muito pouco provável que ele possa jogar, até porque tá acabando aí. Mais um mês acaba o campeonato. E infelizmente a gente não pode contar com ele, por um motivo bem diferente do caso do Piolho, aí, já que a gente está motivo anormal, né, do futebol. E com um cara que a gente sabe que é um cara correto. E foi uma negligência de todos nós lá. Ele acabou sendo punido. E a gente perdeu. Ele perdeu muito mais que nós, né? Porque tá afastado de fazer aquilo que ele gosta e sabe fazer, é um profissional de qualidade. Retardou, quem sabe, o sucesso dele. E nós... Talvez um dos grandes destaques do ano passado do Gauchão, né? O Lajadense. Teve um o grande Mikael. trabalho, fez um grande trabalho. Depois no Asas também vinha bem. Infelizmente está passando por isso, mas continua trabalhando e nos ajuda mesmo assim. O Matheus até pode confirmar isso. Mesmo sem jogar, ele dá lá a parcela dele de contribuição. Mas existe a possibilidade ainda dele ser liberado ou não? Existe, mas para o Gauchão, pelo tempo, eu acho difícil. Amanhã a gente tem uma reunião com o advogado na federação e é difícil de reverter, porque não depende só da Federação Gaúcha ou da CBF. É um órgão mundial que controla isso. Então tem que ter paciência aí. E fortalecer o Mikael, que continue trabalhando, para quando chegar a vez de jogar, tá 100% em forma. E o grupo, Matheus, como é que tá para essa partida com o Juventude? Que vocês têm conversado entre vocês? Até porque a gente sabe que dentro ali do vestiário acabam que um ou outro jogador tem aquela certa liderança, né? Então como é que tá justamente essa questão de que vocês estão conversando, o que vocês estão se empenhando para esse jogo contra o Juventude? Hoje inclusive a gente teve uma conversa muito produtiva no vestiário, né? Contando com os jogadores, a comissão técnica, a diretoria. A gente sabe de uma grande oportunidade que a gente perdeu, né? Que a gente poderia estar numa situação melhor hoje, ou bem melhor hoje, né? A gente teve oportunidades, inclusive dentro de casa, para conseguir essa situação melhor. Mas a gente sabe ainda que, pelos resultados dos outros times, né, a gente conseguiu continuar entre os 4. E o nosso pensamento agora, o nosso foco agora é concentrar em nós mesmos e trabalhar melhor, em dar mais, cada um dar mais de si, cobrar mais um do outro dentro do campo, porque a gente sabe que vai ser 2 jogos difíceis, mas graças a Deus que isso só depende de nós. Ruim é para quem tá brigando lá para não cair, para quem está precisando de conseguir os pontos e ainda está dependendo de outros resultados, né? Isso aí é uma situação muito difícil. Mas a gente está bem focado, bem concentrado. A gente sabe que quarta-feira vai ser um jogo difícil contra a equipe qualificada, mas a gente sabe do nosso potencial, isso a gente não pode perder, a confiança em nós mesmos, né? Cada um em si e cada um no seu companheiro, né? De dentro do campo você olhar para o seu lado e saber que aquele cara está do meu lado, aquele cara vai correr comigo, vai me ajudar, né? E a gente sabe que a gente tem potencial para ir lá em Caxias e vencer o jogo, conseguir os 3 pontos, que é o que nos interessa, e pensar primeiro em nós e depois ver o decorrer dos jogos. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre futsal, sobre futebol, mais um lance de Felipe Stefani.
clássicos que ele tá todo dia captando, né? Felipe Stefani no YouTube. Daqui a pouco tem terceiro bloco do Tá em Jogo. Voltamos com o terceiro bloco do Tá em Jogo e agora para fazer um balanço desse Campeonato Gaúcho. Luiz Fernando, o que você tem a dizer sobre o Campeonato Gaúcho de 2014? Agora vem Copa do Mundo aí, a fórmula tá um pouco diferente. Como é que tu faz um balanço desse campeonato? Até porque a gente tem algumas equipes, dá para dizer que tradicionais do futebol que voltaram esse ano, aí Brasil de Pelotas, São Paulo de Rio Grande. Como é que tu faz justamente uma avaliação desse campeonato, no momento que tem alguns times embolados para cair, outros embolados para classificar? Como é que tu faz uma avaliação dele? O Gaúchão ele é caracterizado por esse equilíbrio, né, constante que existe nas equipes, até pelo investimento que é feito pela federação, que qualifica os clubes. A diferença que eu vejo, eu estou 4 anos no Lajadense aqui, é a maneira como é gasto esse investimento. A gente tem um objetivo bem definido, que é valorizar alguns atletas da base e tentar usar os critérios que a gente tem para não gastar mal a nossa receita, né? Em contrapartida, eu vejo equipes que gastam bem mais que o Lajadense. Eu falo do Lajadense, que é o time que eu conheço, e não consegue alcançar os resultados que às vezes a gente consegue. Então, há um equilíbrio pelo investimento feito pela Federação Gaúcha. O que existe, às vezes, é o mau uso desse dinheiro por alguns clubes, e acarreta nisso que tu falaste agora, equipes importantes brigando para não cair. Esse ano, o São Paulo de Rio Grande, uma equipe que subiu ano passado, tem o poder do torcedor, né, que é difícil jogar lá em Rio Grande. Nós estivemos lá, e além do gramado e da situação toda que envolve. O gramado é horroroso, e já faz muito tempo que é horroroso, porque quando o Lajadense jogava segunda divisão, quando subiu naquele quadrangular final contra o São Paulo de Rio Grande, não sei se vocês recordam dessa jogada, mas o Lucas Precheski, que era atacante do Lajadense, tentou uma bola na risca da goleira e ela não entrou porque tinha uma poça d'água e tinha um buraco ali, não tinha como a bola entrar. Então, desde aquele tempo, e mesmo assim já passou por manutenção o gramado e continua a mesma caca o campo do São Paulo de Rio Grande, né? Eu acho que o São Paulo vai escapar e ano que vem vai ganhar a cota, 100% da cota. Acho que deve melhorar a estrutura lá, estão tentando melhorar. Teve problemas inclusive com os jogadores, né? O Aimoré, que também subiu, um time que tem uma massa forte, que sou vizinho lá da cidade, sei que o torcedor ele vai ao estádio, deve melhorar, não vai cair mais e vai melhorar no que vem. Eu fico triste pelo Pelotas, porque é uma equipe forte, até por ti, né, que é pelotense, mas o Pelotas conseguiu grandes vitórias até no começo do ano e depois não conseguiu dar sequência e está brigando para não cair. É equilibrado, o Gauchão vai ser sempre assim, e a nossa briga é entre nós no interior. A dupla Grenal ela não participa disso porque está acima. E eu espero que o Juventude e o Caxias consigam um acesso para B, para que valorize o futebol gaúcho. Acho que a gente precisa ter um representante na Série B. E na Série D, a nossa vaga está difícil de buscar, mas ainda há possibilidade. O Brasil está mais perto disso. Acho que a gente precisa valorizar todos os clubes do Rio Grande do Sul para fortalecer o nosso estado. Porque a gente perde hoje para Santa Catarina. E há pouco tempo atrás, aí, quando falava no futebol catarinense e gaúcho, não se comparava. E hoje, acho que precisa melhorar essa mentalidade, né? Até o calendário nosso aqui, gaúcho, ele é complicado, porque a dupla Grenal, e eu não acho que eles estão errados, tem competições mais importantes que o gaúchão, e acabam priorizando outras, e a gente fica à espera, o clube interior fica à espera do Grêmio e do Inter, e às vezes aí vem uma equipe reserva ou não tida como titular, e acaba desqualificando o campeonato. E aí isso no final acaba decidindo quem sobe, quem classifica, quem desce. Nós enfrentamos o Grêmio na Arena com uma equipe teoricamente reservas e perdemos. E jogou um jogador Luan, que na época fomos muito criticados por isso. Perderam para o menino. E nós reforçamos que aquele menino seria o cara do Grêmio, e hoje está comprovado isso. O Grêmio foi a Rio Grande com os titulares e perdeu para o São Paulo. Então é equilibrado, e
vai ser sempre assim. O que tem que ter cuidado nos critérios de contratar, para não investir errado ou diminuir esse erro, né? Tentar aumentar o acerto. Contratando jogadores, eu vou citar o exemplo do Matheus, que está aqui comigo, como outro que a gente trouxe, que quando eu contratei o Matheus, eu ouvi do cara que me indicou, que é um cara renomado no Brasil todo aí, pode levar que é um cara especial. E eu penso, como o Matheus falou, que a gente pode ganhar lá em Caxias por isso, porque a gente tem jogadores especiais no vestiário, e a gente teve o cuidado de trazer esses jogadores, para que a gente possa reverter essa situação, que ainda não é tão ruim, mas que agora a gente vai decidir fora de casa, para premiar o trabalho de todo esse pessoal, né, que a gente trouxe para cá com critérios, com caráter desses jogadores aí. Eu espero que a gente possa lá em Caxias reverter por isso, porque a gente teve cuidado na contratação. Pois é, porque se a gente for analisar, equipes que têm folha mais alta que estão na parte difícil da tabela, né? O próprio São Luís aí tinha uma folha cara, está numa situação bem complicada. Já o Passo Fundo talvez seja um caso à parte, porque estava bem no campeonato, até perder aqueles 8 pontos em função de ter escalado mal um jogador. Mas se a gente for analisar o próprio Pelotas também, tem uma folha mais cara e está numa situação complicada. Mas também, por outro lado, como é que justamente se faz um futebol bom e que não se investe tanto, mas que daqui a pouco consiga competir com dupla Grenal? Porque o torcedor do interior, ele também, às vezes, quer ver um título, quer ver o time indo bem, né, Luiz? Eu acho que é possível. Tanto que ano passado a gente comprovou isso. Nós jogamos contra o Inter, aqui vencemos de 1-0. E lá em Caxias, a gente vencia por 1-0 e... Aí que é a diferença do time, o Matheus pode falar com mais propriedade porque jogou em time grande. O time grande, ele se prepara para matar, né? E contra o Inter lá em Caxias, no mata, a gente teve a chance de matar 2 vezes e fazer 2-0 e aí sim ficar tranquilo na partida. E a gente não conseguiu. E o Inter, quando a gente deu a brecha, fez 2 gols e acabou nos eliminando. Então, a gente comprova que é possível confrontar, até porque um jogo só aumenta esse percentual de passar. E eu acho que se agora a gente conseguir a classificação entre os 4, a gente vai ter um percentual alto de passar. E eu não acho que é impossível de chegar à final, até porque Caxias, Juventude, Beira Lopes chegou já. O Brasil agora comprovou isso no Beira-Rio, perdeu de 1-0 e vendeu o cara a derrota. Porque o interior está se qualificando, até fora do campo. O trabalho que é feito no interior hoje, ele é de qualidade, pelas comissões. O Lajadense oferece uma estrutura boa para o jogador trabalhar hoje. Tem vários recursos científicos, eu diria até, para usar em prol do resultado. Então acho que é possível e a cada dia que passar os anos, vai diminuir essa distância entre a dupla Grenal e o interior, mesmo sabendo que eles têm uma grande diferença, né? É incomparável até os valores investidos. E aí, Matheus, dá para bater Internacional, por exemplo, nessa última rodada, fase classificatória? Bom, eu acredito que o futebol ele tem se nivelado muito, né? A gente vê muitas coisas na TV, muitos jogos que equipes pequenas, né, que são tidas como pequenas, que são tidas como inferiores, como o Luiz falou aqui no caso do Campeonato Gaúcho, com uma receita menor, com investimento menor, né, uma folha salarial mais baixa. E acontece que quando entra dentro de campo, aquele que tiver, muitas vezes, né, aquele que tiver com mais vontade, aquele que tiver com mais, muitas vezes até sorte também dentro do campo, acaba que o menor vence o maior, né? E hoje a gente, no Lajeadense, citando um exemplo contra um jogo contra o Inter, que se Deus quiser a gente vai conseguir a nossa classificação nessa última rodada, eu acredito sim que a gente tem condição de vencer, de conseguir um resultado bom contra o Inter, que vai nos dar classificação. Claro que pensando primeiramente no Juventude, que é o nosso próximo jogo. E eu acredito assim, que o futebol hoje ele é muito nivelado, né? Jogadores, parte física, parte técnica tem se nivelado muito. E se decide mesmo dentro do campo ali, dentro das 4 linhas ali, como se diz, né? Por esse nivelamento que está acontecendo no futebol. Até porque o futsal também não é diferente, né? Se a gente for analisar ano passado o campeonato, a LAF venceu o campeonato estadual e venceu naquele momento onde também não estavam presentes. A CBF, não estava Atlântico de Erechim, a Soeva, eram os três, né? Eram os três da Liga. Nacional. Quando entraram, na verdade, obviamente o investimento é muito maior, né? Então, não só na questão de jogadores, mas também de estrutura, como eles estavam comentando, a estrutura acaba mudando. A gente sabe que, por exemplo, a CBF tem uma estrutura muito grande comparada a outras equipes de futsal. E aí isso também pesa, né, Giba? Pesa, com certeza. Por isso que eu te falei agora que é muito importante a gente começar bem, porque esse gauchão já começa com essas 3 equipes, com essas 3 equipes de Liga Nacional,
que como não foi de Inter e Grêmio, aí nós temos a CBF, a Soeva e o Erechim, né, o Atlântico de Erechim, que são as equipes fortes, as equipes a ser batidas. Só que, como ele falou, a gente trabalha e acredita. Isso é importante, acreditar no trabalho que pode vencer essas equipes. Ano passado fizemos grandes jogos, vencemos a Soeva lá em Venâncio por 4-0, um jogo de TV, e foi comprovado que a equipe da LAF pode, mas isso a gente pensa jogo a jogo, como o Matheus estava se referindo agora há pouco também. A equipe vai trabalhando semana a semana, essa semana está focada na Cachoeira, e logo depois, acho que na próxima quarta-feira, jogamos sábado contra a Cachoeira, na quarta-feira vamos a Venâncio para um clássico com a Soeva, numa equipe que eu vejo, no meu ponto de vista, mais forte que a do ano passado. Tem um plantel muito mais qualificado, muito mais homogêneo que o do ano passado. Mas é como eu falei, a equipe vai se preparar, talvez não vai estar no ideal, que o ideal com certeza vamos ganhando no dia a dia, mas vamos preparados para enfrentar uma grande equipe. Pois é, ano passado o Lajadense, por exemplo, na Copinha, na Vila São Vito, acabou enfrentando o que era para ser um clássico da região, que acabou não sendo, né? Que era um jogo entre Lajadense e Estrela. Na verdade, um time de Estrela que não fez grande coisa no campeonato, não? Acabou não vencendo e tudo mais, sofrendo várias goleadas. Vocês agora vão ter também pela frente clássico, mas aí eu acho que vai ser parelho o negócio, porque a STF também está investindo em jogadores, em estrutura, e aí tendo lá o técnico Morruga, jogadores que vocês conhecem, jogadores também de gabarito, o negócio ali vai ser complicado, né? É complicado, com a STF subiu, né, pegou esse acesso aí para o Gauchão na primeira divisão, se fortalece, né? Todo time que sobe, ele quer se manter, então ele acaba contratando, investindo um pouquinho mais do que os outros. Isso é normal. A gente não sei ainda se está definida a rodada contra eles, eu não sei a data, mas é clássico. Assim como a Soeva, Santa Cruz, Teotônio é clássico. A gente não jamais entra para perder um jogo. Eu acho jogar um clássico contra um time que está com jogadores também que vocês gostam de enfrentar, Marcos, Adriano e tudo mais, do que jogar um clássico onde vocês sabem que não vai ter graça, né? A gente sabe que do outro lado tem amigos, né? A gente já jogou com eles em outros times, então é sempre bom ganhar, né? É sempre bom ganhar. Tu entra em quadra, tu entra para ganhar. E aí, como o Giminha falou, os pontos que agora a gente pode ganhar que podem fazer falta depois, ou perder, é complicado. É aquela história da gordurinha, né, Gil? Aquela gordurinha que nos deu o título no primeiro semestre do ano passado, onde tivemos acho que 5 ou 6 vitórias consecutivas na largada do campeonato e que se manteve e conseguimos manter essa diferença e acho que com 2 rodadas de antecedência fomos campeões da Série Ouro. E um ponto acho que diferencial do futebol de campo por futsal para equilibrar um pouco as grandes equipes, ditas grandes equipes, né, com as pequenas, muitas vezes a tática também do goleiro linha, né, que às vezes tu tá ganhando um jogo e se um time é bem montado com o goleiro linha, que é um jogador a mais, um posicionamento que às vezes é difícil de marcar, você acaba perdendo um jogo em questão de segundos, né. Bom, essa questão da gordurinha, a gente aqui na TV Univates também tá adquirindo essa questão também, a gente também tá adquirindo gordurinhas a mais para ter como queimar no futuro, né, então o pessoal tá todo se alimentando bem aqui, Luiz. Então, na verdade, quando quiser nos convidar também para um churrasquinho, um jogo lá no Estádio Alve Azul, pode nos chamar que a gente vai, depois faz um churrasquinho, tudo financiado pelo Luiz e tá tudo certo, pode ser? Se a gente vencer o jogo em Caxias, podemos... Então tá, já tá prometido. Aqui o churrasco, segunda-feira. Aqui o churrasco? Comemorar, churrasqueira, gauchão. Não, mas churrasqueira aqui não dá problema. Bom, vamos fazer o seguinte, tem um lance pro pessoal do futsal dar uma olhada, né, Felipe Stefani? Dá uma olhadinha aqui, porque em 30 segundos a gente volta com o último bloco do Tá em Jogo. Voltamos com o último bloco dessa edição do Tá em Jogo, está iniciando a temporada de 2014, e aí eu já quero saber do pessoal aqui que a gente estava conversando no intervalo, a fórmula do Campeonato Gaúcho de Futsal mudou. Mudou, agora, na verdade, inverteu do ano passado. Ano passado, o primeiro semestre foi a Copa Lupicínio Rodrigues, que a LAF foi campeã, né, e que havia o rebaixamento. E no segundo semestre, o Super Gauchão. Esse ano inverteu, começamos com o Super Gauchão, sem rebaixamento e com as equipes da Liga,
e o segundo semestre com a Lupicínio Rodrigues, e aí Liga Sul, que foi a que ganhamos a vaga, né? E Copa dos Vales, e se campeão da Liga Sul, uma vaga para a Superliga em dezembro. Então por isso que o campeonato já está começando agora, o Campeonato Gaúcho, Sim, né? sim. E essa questão da preparação menor para o estadual, que talvez seja o grande objetivo da ALAF, isso não prejudica vocês, no caso? Prejudica. Eu acho que o que mais a equipe vai sentir é o ritmo de jogo, né? Por ter feito poucos amistosos, né? A gente jogou dois amistosos, então é pouco para uma equipe que quer um entrosamento, que já quer ter os seus objetivos desde o começo do campeonato. Mudou muito também, né? Do ano passado para cá Mas a gente tem imagens dos treinos de vocês aí, e aí é justamente isso que tu ia comentar, são 4 jogadores que ficaram no ano passado. É tu, Chico, Rafinha e Edson. Rafinha e Edson. E na realidade a gente teve jogadores que se destacaram na LAF também no ano passado, além de vocês, mas tem aí, por exemplo, o Duda, que ainda deve estar na Itália. O Duda está na Itália, no Catania, eu acho, se eu não me engano. A gente tem outros jogadores também, o Bruno, que foi muito importante. Bruno Petri e o Jamur, que foram para o Guarapuava. E são jogadores que eram importantes para o time, né? E que faziam, na verdade, parte daquela rotação daquele quarteto inicial. E isso não ter mais, obviamente que chegou aí Pioli e outros jogadores para suprir essa necessidade, mas o fato de não se conhecerem de arrancada, o próprio Pelé, jogador mais experiente também de bagagem, não ter essa experiência, não ter essa questão de ter dado liga nesse início de competição, isso pode prejudicar também os times, né? Com certeza, ano passado a gente até muitas vezes brincava em sorte, mas aqui eu não acredito nisso, da liga que o time deu, né, do entrosamento tão rápido, mas antes de um campeonato gaúcho a gente teve uma Copa dos Vales que serviu como uma grande competição, que chegamos na final e perdemos para a Soeva, e já serviu para a equipe ter um bom entrosamento para a estreia e para aquela arrancada que tivemos de 5, 6 vitórias consecutivas, que acabou nos dando aquela gordurinha que falávamos que nos deu o título. Esse ano não tivemos tempo para, até porque a Copa dos Vales, em função da Copa do Mundo e né, de toda essa troca de calendário, vai ser em agosto, se eu não me engano, ou setembro. Então tivemos tempo de 2 amistosos contra a Santa Cruz, empatamos um e vencemos o outro. E sábado agora já temos que ir para a estreia e já com pensamento positivo na vitória. Pois é, então já convoca aí o torcedor, porque o horário parece que é 8h30 da noite, né? O jogo deve ser no Complexo Esportivo da Univates, mas é importante o torcedor estar lá, porque é uma arrancada inicial com uma vitória 3 pontos em casa, vai ser fundamental na busca de um título de novo, né? Com certeza, o torcedor da LAF, né, aqui de Lajeado, sempre compareceu e sempre nos apoiou, e foi muito importante, com certeza, na conquista do título, e esse ano não pode ser diferente. A gente conta com o apoio da torcida. A LAF, eu acho que acabou o primeiro semestre, ano passado, o título invicta dentro de casa, não perdeu para ninguém, não perdemos pontos para ninguém, se eu não me engano, tivemos um empate com o Bento, em Lajeado, o resto foi só vitórias, e aí, e com certeza, a torcida tem um ponto positivo nesse lado. E sempre que fizer gol, né, Pioli, tu que é um dos caras que é responsável por isso, não vamos tocar aquela música daquele Lepo Lepo, que também já tá cansado aquilo no Campeonato Gaúcho, já deu também nessa música, né, Luiz? Uma musiquinha diferente agora, né? Espero que surja outra logo, então, né? Pois é, até pra gente deixar claro aqui que o jogador que tá lá no gol de vocês, como é que é o nome dele? Leco, não Lepo. É o Leco, não Lepo, como foi divulgado aí na imprensa, o cara é o Leco, por favor, nada de Lepo Lepo, depois fazer brincadeirinha com o nome do cara, que isso vai ser totalmente sem graça. Vai pegar, obviamente, né? que a gente vai acabar fazendo aqui, mas a gente vai tentar buscar não colocar essa música do Lepo Lepo. Também, por favor, Caxias é pertinho e o torcedor do Lajadense pode e deve ir até o Alfredo Jaconi, porque assim como veio a torcida do Brasil de Pelotas incentivar o Chavante, depois de tantos quilômetros até aqui, uma vitória contra vocês, o torcedor do Lajadense pode ir também no Alfredo Jaconi e empurrar o Lajadense para a classificação que é tão esperada e todo mundo tanto cobra, né, Luiz, na arquibancada, e obviamente o torcedor quer a classificação, mas para cobrar tem que fazer a parte e tem que estar torcendo também, né, Marcelo? Com certeza, a gente sabe o quão importante é a presença do torcedor, né? É importante também a gente fazer a nossa parte dentro de campo. E a gente espera, então, lá no jogo de quarta-feira, o torcedor nos apoiar lá, dar uma força a mais. E pra gente conseguir esse objetivo nosso tão importante, que é conseguir os pontos lá em Caxias. Até porque, né, Luiz, em alguns momentos aí de outros campeonatos gaúchos, a gente já esteve lá no Alfredo Jaconi fazendo matéria, com o Lajadense jogando contra o Juventude, onde acabou, se eu não me engano, até eliminado pelo Juventude, mas a torcida do Lajadense estava lá com ônibus, né? Então não custa também pegar e viajar 1h30 ali até Caxias do Sul e ver também o Lajadense, quem sabe, conseguir uma vitória contra o Juventude e depois uma vitória contra o Internacional aqui, né? Eu sempre valorizo o torcedor que vai, né? E a gente tem alguns aí, até posso citar o nome de um aqui, que é teu colega de programa aqui, sempre vem aqui.
o Sivinski vai sempre nos jogos, fora, em casa, tá sempre lá. Eu sei que é difícil, as pessoas trabalham e tal, e quarta-feira à noite é mais complicado, mas aquele que puder ir, eu tenho certeza que fará a diferença lá. E eu não questiono muito o torcedor de ir no estádio, aqui em Lajeado, porque é uma função nossa também atrair ele, e eu sei que isso aí vai ser automático na vida do lajadense. Houve uma troca de estádio, a gente montou uma escolinha para formar o torcedor também. Neste domingo, eu acho que o público aumentou bastante em relação ao que vinha vindo ao estádio, e essa campanha regular nossa também afasta um pouco. O Matheus falou bem da nossa parte, mas aquele que vai ao estádio tem o direito de cobrar, e cabe a nós, profissionais que estão ali, entender isso e saber administrar e não se sentir ofendido quando é cobrado, porque quando somos elogiados e aplaudidos gostamos. Então o torcedor paga o ingresso, faz o papel dele, e nós temos que saber ter discernimento para isso e reforçar. O Matheus falou que quem puder e tiver disponibilidade de tempo, dia Caxias do Sul, com certeza vai ser importante. E no jogo contra o Inter, eu tenho certeza que vai estar lotado, porque lá já tem muito colorado. Pois é, mas é importante torcer também pro lajadense, né? Até porque quando o torcedor cobra, e tem razão de cobrar, porque o torcedor tá na função justamente de ele quer ver se o Matheus vai fazer gol, se ele vai roubar a bola, se ele vai ajudar o time dele. Mas na hora que ele cobra, ele também tem que estar ajudando. E para ajudar, basta simplesmente ir ao estádio Alvo Azul e torcer pelo Lajadense contra o Internacional. Dá para convocar até o cara que quiser de repente secar o Internacional e para torcer também no Lajadense, né? Ah, vai ter bastante, tenho certeza. Eu tenho certeza que haverão muitos do Lajadense, como a gente vê lá no estádio. Eles têm até um cálculo, que eu já comentei sobre isso, que é comprovado com estatística, que 10% da população gosta de futebol. Lá já, teoricamente, tem 70 mil pessoas, habitantes. Teriam 7 mil no estádio. Se eu não me engano, tem 6 mil sócios do Grêmio do Inter aqui em Lajeado. Sobra 1.000 para o Lajadense e para a LAF. No estádio tinha 800. Então a gente está na nossa média. A gente tem que tentar, de alguma forma, atrair esse público aí. E é com a escolinha, com o pai da escolinha, com o tio lá. E com o tempo, eu vivenciei isso no Novo Hamburgo, e vai aumentar isso gradativamente. E se tiver resultado, que aí o Matheus pode nos ajudar, né? Pode, só posso torcer por ele. Se tiver resultado, é mais fácil de conseguir. E na LAF eu também vejo isso. Qualquer esporte, o torcedor ele vai pelo resultado. Aquele que não torce de verdade, coração lajadense lá, que vai pelo resultado. Outros que torcem pelo lajadense estão sempre lá, perdendo, ganhando, estão lá, pagam sua mensalidade, estão lá. Então é trabalho nosso, da direção também, de buscar esse torcedor, de realizar campanhas para que fortaleça o esporte lajeado, que é bem representado pela LAV, que é bem pelo lajadense, pelo Bira quando participa. Então o morador de Lajeado, eu acho que ele é um cara que tem grandes benefícios em relação ao esporte. E tem que valorizar isso indo prestigiar, né? Tanto a LAV quanto o lajadense e outro esporte que tiver na cidade. Faltou um minuto para encerrar o Tá em Jogo, mas tem certeza que o telespectador quer saber, o Weber vai ter condições de ir para a partida? O Weber fez um exame hoje, a gente espera que amanhã ele possa ter um resultado positivo e está à disposição do Fabiano. Mas se o Weber não for, eu tenho certeza que haverá reposição à altura e que vai estar à disposição do Fabiano. Tá certo, Luiz, valeu, obrigado, bom jogo para vocês quarta-feira, que dê tudo certo, contra o Juventude, depois contra o Internacional, quem sabe uma classificação mais difícil, não vai ser melhor ainda, com gosto melhor ainda, e aí depois no mata-mata vem uma surpresa, o que tu acha? Valeu, obrigado pela participação. Agradeço aí a participação, parabenizar a pessoa da LAF, desejar sucesso na competição para vocês. E a gente está confiante, vai pelear até o final, como sempre foi. E tenho certeza que esse grupo merece essa classificação, mas cabe a nós fazer por onde, ter atitude para isso. E a gente espera isso na quarta-feira. Tá certo, Matheus, valeu, obrigado, boa sorte. E dê tudo certo, quem sabe faz um golzinho lá, bota uma bola no ângulo lá e resolve a partida. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade por estar aqui. E se Deus quiser, a gente vai... Temos amanhã preparar ainda mais um pouco para esse jogo. Se Deus quiser, quarta-feira a gente vai conseguir esse resultado positivo para nós e continuar nessa briga. E eu acredito, eu tenho confiança mesmo em mim e nos meus companheiros, no trabalho que está sendo feito desde o início, né? Que é um trabalho muito bem feito por todos. E eu acredito que a gente vai conseguir essa classificação. Tá certo, Pioli, valeu, obrigado, cara, boa sorte para vocês nessa estreia. Continua fazendo gols aí para ajudar a LAF agora. Se Deus quiser, vamos trabalhar para que isso aconteça. Desejar uma boa sorte ao grupo do Lajadense, ao Mikael, que passem toda a força para ele. Eu acho que isso é importante, todo jogador precisa disso.
e que vocês se fortaleçam e possam classificar para a gente prestigiar vocês aqui em alguns jogos. Com certeza, Gibinha. Valeu, obrigado pela participação. Mais um tá em jogo. E só, por favor, quando fizer gol, nada de lepo-lepo, tá? Não, pode ter certeza. Eu também quero desejar boa sorte aí pro Lajadense na quarta-feira. E mais ainda contra o Inter, porque eu sou, como gremista, vou estar torcendo mais do que nunca pro Lajadense. Tá certo, valeu. Segunda-feira que vem tem mais, tá em jogo ao vivo. Amanhã tem reprise às 11h30 da manhã, na quarta às 9h30 da noite dessa edição. A gente se encontra na próxima segunda. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.